Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, onde eu faço uma análise do mini dólar futuro e do mini índice futuro, dos pontos de trade, de entradas que tiveram, para quem utiliza aí o método Renko Mais. A gente faz uma análise aí para ver como que foi o direcional do dia, o dia em si, né? Então, começando aqui, 60 minutos, mini índice futuro. Pela manhã, a análise que a gente poderia ter era que Bollinger estava se fechando, né? Então poderíamos estar perdendo volatilidade, enfim. Poderíamos ter algum tipo também até de Bollinger querer se abrir, né? Ela pode querer também se abrir, ou seja, iria entrar mais volatilidade. Os 60 minutos aqui pelos indicadores, eu tinha um Trix comprador e um ADX DI aqui, que é o direcional, sem direção, sem força, né? Perdendo força e sem direção, sem estar apontando um caminho lógico para o preço. A gente tinha um teste aqui para ser feito da 72, da média 72, que é o pensamento do fractal Φ ao cubo, né? 72 vai mandar aqui na 305, que é essa média laranjada aqui embaixo. Só que antes tem que ter o teste dela, para aí o preço tentar chegar a essa região aqui. Pela manhã eu também vi aqui uma espécie de triângulo, uma lateralidade complexa aqui dentro. Pelo 60 aqui não dá para ficar tão nítido esse desenho aqui, porém vamos dar um pulinho lá no 15 minutos e aí eu mostro para vocês isso. Vamos lá, fechamento aqui do dia, pronto. Então era isso aqui que a gente tinha no 60, no 15 minutos, e é esse desenho aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Que eu teria tipo uma espécie de um W complexo sendo construído para vir testar novamente esse topo ou esse topo aqui. Então essa região, né? Eu tenho uma região aqui tenho uma região de resistência aqui dada pelo 60 minutos, filtrada aqui pelo 15, que o alvo nosso seria aí, né? É claro, nem sempre o preço faz aquilo que a gente está esperando que ele faça, né? Então também, é claro, a gente poderia ter algum tipo de queda, o preço querendo cair, vir testar níveis mais abaixo, né? Aí o alvo, bem nítido, é o nível de 111 aqui do Fibo. Só que o preço estava segurando aqui no 127, não estava passando, né? 1, 2, 3, 4 toques aqui nessa região. Então a probabilidade mesmo era talvez de tentar dar uma puxada mais forte para cima. Porém, o 15 minutos ainda, ele não tinha um bom sinal ainda de compra. Então teria que esperar a abertura, teria que esperar um bom momento, né? Por ser segunda-feira também, geralmente é um dia um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, tudo tem que esperar um pouco para ser acertado. A gente também pode ter um dia mais lento, mais devagar, enfim. Segunda-feira é um dia complexo para estar tentando já logo na abertura, tá tentando abrir alguma posição, né? Eu acho que é um dia que a gente tem que estar esperando pelas melhores oportunidades. Então vamos lá no 10R para ver quais foram essas oportunidades que a gente teve então no mini índice futuro. Então 10R, fechamento de sexta e a abertura de hoje em gap. Logo na abertura aí eu tive até uma boa movimentação, né? Acho que aqui vamos ver que horas que eram aqui a entrada. 9h10, ainda não é assim o momento ideal de estar operando numa segunda-feira, né? Mas essa entrada aqui me chamou a atenção. Eu não estava nesse momento no mercado, não fiz esse trade, mas depois que eu vi ela me chamou bastante atenção. Logo no início do dia ela deu um sinal de força, né? Ela deu um sinal de que poderia estar buscando
alvos mais altos aí, né? E ele foi. Ainda não teríamos um FIBO para estar colocando. Aí aqui nós temos um FIBO para estar colocando, tá? Aqui daria para estar colocando FIBO. E ao mesmo tempo também, no pensamento de estar colocando FIBO, até mesmo antes de traçar esse FIBO, daria para estar entrando nessa posição. Tá? Daria para estar vendendo aqui. E os alvos são os fundos anteriores, né? É a região. Eu não diria o gap lá embaixo ainda, tá? Para mim teria que fazer um trabalho antes de chegar lá. Então, os alvos para mim seriam esses alvos aqui mais abaixo, tá? Então teria aqui essa região aqui de alvos. Então a venda aí, vamos dizer, teria de 240 a 370 pontos aí para você estar buscando dentro do que é o operacional Renko Mais. E olha aí, bacana, né? O alvo foi atingido mesmo ambos. Veio testar a mínima do dia, foi até um movimento muito forte, né? De amplitude. E aí também o que deu para nós, né? Fundo, topo. Então, certeza de um fundo, probabilidade de um topo, né? Probabilidade porque ele pode ser rompido, né? Então, tá aí. E também a mesma coisa vale para o fundo, tá? Interessante que a gente tinha aí, então, agora aberto o alvo de 23%. O preço subiu muito forte aqui, difícil de pegar, tá? Bem difícil aqui de ter algum tipo de sinal de compra. Aqui eu tive uma caixa de Pandora e uma segunda caixa de Pandora. Eu não gosto de estar abrindo posição nesse tipo de padrão, tá? Mas aqui, pela análise de price action do momento, né? Ó, eu tinha feito isso aqui. Então eu poderia, né? Tá fazendo uma segunda puxada aqui de compra para jogar o preço. Então é por isso que eu não gosto de entrar nesse tipo de padrão, tá? Não gosto mesmo. Claro que não foi o que acabou acontecendo, o preço caiu novamente. Aí ele ficou devendo aqui o 23. Aí agora sim. Agora, tipo, acho que funcionaria uma venda. Por quê? Por causa de tanto que eu falo, principalmente meus alunos lá que fazem assessoria, que estão fazendo assessoria, falam muito da repetição. Olhem e veja se o padrão ele deu algum tipo de gain, ele deu algum tipo de pontuação que você procura. Porque também não adianta você olhar aqui, traçar e falar, tem 220 pontos. Só que você busca por trade 400. E aí você fala, então aqui tem 220 pontos, eu vou entrar. Não, tem que estar dentro daquilo que você busca também. Tem que fazer um sentido. Não adianta você entrar por entrar. Aqui, ó, deu 190. Então, tipo, para o meu tipo de operacional, esse tipo de pontuação, 175, 200, 225 pontos, me cabe muito bem. Então, aqui teria uma boa venda, tá? Poderia estar vendendo aqui e logo depois eu tenho bear. Então, ó, a venda, o alvo é de 300 pontos lá embaixo, lá no 23, tá? Porém, como a gente vai ver, ele não chegou lá. Ele segurou antes. Então é assim, como às vezes eu falo aqui no resumo do dia, né? Se a gente quer tudo, às vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer. Então por isso que se eu meço isso aqui, eu vejo que tem 300 pontos de alvo, eu vou procurar sair com 250, eu vou procurar sair com 230, 240 pontos, porque eu sei que vai ser um pouco mais fácil, por assim dizer, do meu alvo ser atingido se ele for a meu favor. Porque eu não estou esperando tudo aquilo que o movimento pode me dar. Eu estou antecipando a saída dentro do movimento. Então, aqui, se eu tenho, vamos dizer aqui, teria da entrada aqui do bear 290 pontos, então aqui no bear eu buscaria aí 240 no máximo, 200, 210, 220, já estaria saindo tranquilamente, ó. Outra coisa, a saída um pouquinho antes do rompimento da mínima do dia, ó, 220 pontos, para mim já estaria muito bom. Então, qualquer uma das duas vendas aqui, perdão, encaixaria muito bem, tá? Daria para estar sendo feita. Rejeitamos o nível de 23%, chegamos na região, aí aqui, ó, muita gente pode pensar, nossa, olha, eu tenho
um padrão complexo, né? O Shazam. Mas não é, ó, ele está no fundo, tá? O Shazam, ele tem que ser uma correção. Ele tem que estar dentro de uma correção. E principalmente de uma correção que se apareça mais longa, tá? Aqui, ó, se ele fosse para compra, se surgisse um Shazam num estilo de compra, seria interessante, porque aí seria a correção da compra. Mas aqui não, tá? Aqui, o movimento correcional é a venda nesse momento. Então não caberia aí estar entrando nesse padrão, tá? Seria armadilha. E é o que se tornou. E aí eu tenho um bull. Tá aí, ó. Bem interessante esse bull. Por quê? Porque eu já tive no início do dia um bull. E aonde? No mesmo lugar. Olha só que legal. Praticamente no mesmo lugar. Então assim, né? Quase que na mesma posição, né? No mesmo lugar, quase que na mesma posição. Então casa muito bem essa entrada. Muito bem. E aí onde é que está o alvo? O alvo primário é o 111. É o 111 porque é a área do violino. Então aqui esse seria um excelente trade. Ó, tem 470 pontos aí, 475 pontos. Quer dizer que essas entradas aqui não são válidas? São válidas também. Então eu teria aí 3 entradas para um trade, né? Por assim dizer. Então seria... perdão. O primeiro movimento aqui, primeira entrada, teria 585 pontos. Da segunda entrada aqui teria 550 pontos. E da terceira entrada, que foi a mais tranquila, por assim dizer, 460, 470 pontos. Então, visto todas as entradas, a mais tranquila foi o bull, foi a repetição, foi a entrada na continuidade, né? A gente teve uma segunda entrada aqui, essa é a primeira entrada, segunda entrada, entrada na continuidade. Alvo atingido, eu atinjo o alvo com um bull. Poderia estar tentando entrar nesse trade? Poderia. Só que a questão é que o alvo está muito próximo, que é 127, então eu posso tocar 127 e voltar. Então é por isso que às vezes eu fico esperando. Eu não entraria nesse trade, mas daria. Daria para estar entrando e o alvo aí teria que ser um 4-1 lá em cima para valer também um risco. Seria uns 250 pontos, que foi onde ele foi. Mas assim, entenda que aqui a sua taxa de probabilidade de acerto é de 50 para 50, eu diria, no máximo. É bem baixa mesmo. Porque tá, por assim dizer, comprar alto, você está comprando alto, não está comprando errado, mas você está comprando alto. Então, assim, pode ter algum tipo de movimento correcional que venha contra você. Então, o que você pode fazer? Se você entrou nesse trade aqui, a hora que ele tocar 127 aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3 boxes a seu favor. A hora que tocar 127, bota o stop no 0, pronto. E ó, o seu alvo é atingido sem te estopar no 0, e ele vai lá e atinge o alvo de um 4-1. Ele atinge o alvo de 4-1, aí ele faz um topo duplo, triplo, né? Segura, ele cai no 1-2-1. Por que eu não estou falando dessas vendas aqui? Porque não são... o alvo está muito próximo, é voltar no 111, tá? Se ele for para ir para mais... Se ele fosse buscar níveis mais abaixo aqui, se ele fosse romper o 7,6 para ir, né? O 111 para ir para o 7,6, então ele romperia... Ele iria lá direto para o 7,6. E a hora que ele voltasse aqui, tanto no 111 ou até um pouco mais alto no 127, nós poderíamos estar aí sim entrando a favor da venda. Mas enquanto não acontece esse rompimento, a gente não vai. Eu tento falar sempre pro pessoal, não tradar a favor de rompimento. Segurar a mão a favor do rompimento. Espera o rompimento acontecer, aí a gente vai a favor. Continuando então. Aí teve esse aqui, uma correção com 5 boxes. Não é o tipo de correção que a gente trabalha. 3 boxes, 2 boxes. Olha aí. Então aqui, ó, segunda entrada. Muito bacana essa entrada aqui. Como eu já toquei até um 4-1, tá lá, o alvo é um 61. É só comprar e levar. 390 pontos aí total de alvo. Foi até um pouquinho mais, né? Olha lá, ele foi um pouquinho mais. E aí ele recua. Isso aqui já é para o final da tarde, nós estamos chegando aqui perto das 5 horas da tarde já, perto do fechamento do mercado. Tá faltando aí quase que 1 hora para fechar o mercado, né? Então, essa foi as oportunidades que a gente teve aí
no mini índice hoje. Não foi muita mesmo. Foi um dia que foi lento, né? Devagar. Aquele dia que... Eu não gosto muito de trabalhar esses dias, não. Não gosto mesmo. Quando eu vejo que esses dias estão meio devagar, assim... se eu conseguir aí um pouco de capital, eu já paro e bora para amanhã, porque eu não gosto de ficar muito tempo ali posicionado ou esperando demais o movimento. E às vezes ele demora demais e não é assim o meu estilo operacional. Então assim, eu prefiro poupar minha mente nesses dias, ficar mais tranquilo. Então eu acompanho o mercado assim, só entro naquele padrão assim que eu tenho um grau de certeza, né, um grau de acertabilidade dentro do meu replay, dentro da minha... não só do replay, mas também da conta real, né, dentro das minhas estatísticas. Então eu espero um belo sinal e vou a favor desse sinal, pego minha pontuação ali que tem que pegar, ponho no bolso e fico tranquilo para minhas operações. Então esse foi o mini índice futuro. Como eu disse, não foram muitas operações, mas para quem usa o método e tem a paciência, tem a calma de estar esperando, teve bons movimentos. Teve bons movimentos, daria para estar até vindo a fazer alvo de você comprar na região dos 50% aqui do 48, levar para o 61, né? Então seria nada aí, você tá buscando aí até 1000 pontos dentro da operação. É claro, isso vai tudo depender do seu estilo operacional, de como que você opera, se você tende a segurar a posição e deixar o preço trabalhar, se você tende a ser como eu, que prefere scalps mais, né, de velocidade de tempo, né, na questão do tempo, você fica ali 5, 10, 15 minutos no máximo posicionado e já retira aquele dinheiro do mercado que é necessário retirar para você ali e tá bom, não fica deixando o preço voltar, né? Afinal, existe vários estilos operacionais aí. Então, esse aqui foi o mini índice. Vamos agora lá para o mini dólar. Vamos ver como que o preço... quais foram as oportunidades aí que a gente teve no mini dólar futuro hoje. Então, agora 60 minutos, mini dólar futuro. Fechamento de sexta. Tínhamos aqui os indicadores querendo pontuar a compra ainda, né? Então, tentar chegar a níveis mais altos. Não tanto com Bollinger, né? Bollinger ele estava segurando, ele segurou o preço no final do dia. Então, assim, a gente, como eu falo pro pessoal lá no Morning Foco de manhã, a gente tinha os testes a ser feito, principalmente a máxima aqui, 60 minutos, a máxima do dia anterior era muito importante, a mínima também tinha que estar de olho, porque tinham muitas sombras aí nos 60 minutos. Isso aí é região de magneto. Aqui não assistiu minha aula sobre magneto, dá um pulo lá, magnetos e gaps interdiários, é bem interessante o pensamento sobre isso aí. Então, para quem me acompanha lá de manhã, era isso que eu estava falando. Eu falei, ó, pessoal, tem que ficar de olho na máxima, na mínima, principalmente, tá? Tem que treinar extremos, mas claro, o preço ele pode sair mostrando aí logo na abertura algum tipo de direcional, então esperasse esse direcional ser mostrado, se tivesse força, aí a gente ia a favor, né? Como eu sempre falo também, a questão do gap para nós aqui do Renko Mais é extremamente importante, porque ele dá direcional para nós, afinal nós usamos o Fibogap, né? Então o Fibogap geralmente te dá um direcional bem legal para o dia. E era isso que eu tinha para eles, né? É claro que a gente tem aqui o nível do Fibo, né? Mais baixo aqui, tinha fundos, né? Então, tipo, eu tô fazendo fundo mais baixo, ó, mesmo que seja poucos ticks, mas eu tô fazendo fundo mais baixo. Então, vem daquele pensamento, todo fundo merece um teste, tá? Como todo topo merece um teste, todo fundo merece um teste. E foi pelo que o preço tentou fazer hoje. Ele veio testar o fundo, né? Ele veio testar a parte mais baixa do gráfico aí. E vamos ver então as oportunidades que foi dada aí no mini índice, no mini dólar, perdão, lá no 5R. Um pouquinho só para mostrar, né? O dia de hoje, ó,
Isso aqui, ó, vamos ter agora o fechamento das 4 da tarde, uma vela um pouquinho mais positiva, por assim dizer. Isso aqui é o que dado lá pela teoria do Walbrooks, lá pelo método Walbrooks, always in short, ou seja, todo mundo vendido. Então era só para vender, tá? A primeira barra de 60 minutos disse isso. Vamos olhar o 15, ó. A primeira barra de 15 minutos já te disse isso. Por mais que a segunda fechasse um doji, tá? Então a primeira barra de 15 minutos já te deu um direcional de mercado, tá? Associado ao FIBO, fica bem interessante, tá? Trabalhando o dia. Então, vamos agora lá para o 5R para ver quais foram os pontos de entrada aí que se tivemos no método Renko Mais. Então, fechamento de sexta, abertura em gap de hoje. O preço movimentou, ele não fazia fundo, né? Então, assim, você pode até falar, eu tenho fundo aqui, né? Tem fundo aqui. Só que eles estão sendo feitos mais baixo, tá? Não importa para mim se foi feito um tique para baixo ou 1000 tique para baixo. Se ele rompeu o tique do fundo, esse para mim é o que importa. Então, se ele está rompendo fundo para mim, ainda não é um fundo válido para mim estar usando o FIBO, tá? É o meu jeito de traçar o FIBO, é claro. Beleza? Então, o que acontece? Se o FIBO começa também a ficar muito longo para mim, o FIBO Gap aqui, desse topo pro fundo que for, eu traço FIBO Gap interno. Não tem, para mim não tem importância. E aí aqui, ó, aqui eu já tive uma primeira oportunidade, bem assim dizer, né? Vamos ver se foi aqui, aqui mesmo. Não, perdão. É mais para baixo um pouquinho. Tem a primeira oportunidade. Isso, aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira oportunidade de venda, assim, por assim dizer, mais confirmado, um pouco mais de certeza. O alvo, a gente teria que estar olhando para fundos anteriores, tá? Porque eu estou bem num rompimento. Então, assim, é aquele trade que eu não classifico ele como tão forte de se fazer, tá? Com aquela, eu tenho uma taxa de probabilidade alta aí. Não tem uma taxa de probabilidade alta, porém pode-se tentar fazer. Poderia-se estar entrando aqui, porque eu tive uma boa pernada com uma correção de 2 boxes, tá? Então, com a correção de 2 boxes, eu tive uma boa pernada. Quantos pontos eu tive aqui? Eu tive quase que 12 pontos, 11 pontos. Então, eu tive 11 pontos. O que eu posso fazer? Eu posso buscar 10, posso buscar 8, né? E era isso que a gente poderia estar buscando nessa operação, 10 a 8 pontos, porque se eu peguei aqui 11 pontos total de perna, então ela poderia estar se replicando aqui, tá? Ela poderia estar acontecendo. E aí como que eu posso fazer isso sem um FIBO, por exemplo? Eu vou lá e traço do ponto da minha entrada para a mínima do movimento. Deixa eu só destravar aqui os estudos rapidinho, beleza. E aí eu faço isso aqui, ó. Eu projeto aqui para baixo, e aí eu coloco, ó, o meu alvo dentro, antes, tá? Eu saio antes, é claro. Eu não vou sair cravado, mas eu saio antes ali. Vamos ver esse movimento como é que foi? Ó, ele ficou preso ali. Só que você não seria estopado nem no zero. Então, seria assim, o seu alvo seria atingido, tá? Iria demorar um pouquinho para ser atingido? Iria. Ia ter que esperar em um tempinho. Mas foi atingido. Aqui teria sido atingido seu alvo. Então, nada aí, ó. 10 pontos aí você teria conseguido pegar nessa operação. Demoraria um pouco, mas conseguiria. E aqui, ó, essa demora, essa briga aqui, isso aqui me abriu espaço para trazer um FIBO. Da onde? Lá do topo, lá de cima aqui para baixo, vai ficar muito longo. Então eu prefiro traçar o FIBO, o FIBO que é chamado gap interno. Que é o quê? Você traçar o primeiro movimento do dia. Tá aí, ó, primeiro movimento do dia, traçado. Aí o preço, a partir, então, daqui mais ou menos, ó, você poderia já ter colocado esse FIBO. Então, esse bear aqui, ó, assim, é vendável, tá? É tradeável ele. Onde está o alvo? O alvo estava bem cravadinho, bem próximo, né? Então, assim, ficaria difícil de estar falando para estar colocando o alvo aqui no 111. O alvo tem que ser lá pelo menos um 4-1. Como o FIBO está curtinho aqui, então teria que ser um 4-1, tá? Então, a venda
mais ou menos. Aí eu teria até 14 pontos de alvo para estar buscando. Vamos ver. Olha aí, 141 confirmado. 141 confirmado. Falha de rompimento de 3 box. Dá para comprar? Dá. Dá para comprar. É fácil comprar aí? Não, não é fácil. Tem que ter um pouco mais de malícia já de mercado, já tem que ter um pouco mais de experiência. Porém, logo depois tem um tradinho, por assim dizer, na compra. Né? Uma contratendência aqui do momento. Ó. Então, quantos pontos eu teria aí? Ó? Até 12 pontos. Com 10, eu acho que eu saio bem. Então, vamos lá. Tem 10 pontos aí nesse trade? Acho que tem, né? Olha lá, 10 pontos e meio. Então, 10 pontos tinha. 11, 12 pontos você já não pegaria. Então, aquela lógica que eu falo de não querer pegar tudo, não querer guardar tudo no bolso, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Aí agora, para quem estava ainda esperando para voltar para a venda, né? Aqui teve uma oportunidade de venda e uma repetição ao inverso, por assim dizer. Eu tive uma falha de rompimento de 3 boxes aqui para compra e agora eu aplico uma falha de rompimento de 3 boxes para venda. Uma outra questão também bem interessante que é o quê? Contagem de box. 3, 4, 3. Opa. Mudou. Parou. Falhou. Porque se ele quer continuar aqui a compra, ele iria fazer 4 ou 5. E aí ele vai continuando, até mais. Ele vai continuando a fazer box. Se ele faz menos box, liga sinal de alerta. Outra coisa, eu tô vendido. Eu tô super vendido aqui no dólar. Então, ó, a venda. Onde está o alvo? De novo, teste de fundo, lá no 4.1. Quantos pontos eu vou ter aí nesse trade? Até 14 pontos e meio aí, ó. No trade. É para pegar tudo? Como eu sempre falo, pega aí 12 pontos, tá bom, põe no bolso, tá bacana, tá ótimo. Olha lá, 141, segurou, difícil. Olha aí, repetição. Repetição, hein? Falha de rompimento de 3 box, tá? Caixa de Pandora que se torna uma falha de rompimento de 3 box. Então, ó, isso aqui é assim. Como é que eu leio? Opa. Como é que eu leio os padrões de box? Dessa seguinte maneira. Vamos lá. Então, ó, primeiro de tudo, isso aqui era um bull, né? Primeiro, era uma correção de 4 box, né? Virou uma correção de 4 box. Aí a correção de 4 box, por exemplo, eu não gosto muito de tradar em tendência 4 box, porque para mim arremete a lateralidade. Então eu esperaria um movimento lateral com essa correção de 4 box. Só que olha aí, vira um bull. Opa, muita gente vai falar, vou comprar. Só que aí vira uma caixa de Pandora. Então tá caindo na armadilha. Por quê? Porque bull ou é bem... apesar que aqui o bull deu certo. Então não estaria errado entrar. Mas caiu na armadilha, tá? Acabou caindo na armadilha. Foi estopado? Se stop está no lugar certo abaixo do padrão, não. Daí, por exemplo, daria para sair no 0, tá? E aí vem a falha de rompimento de 3 boxes. Então, uma caixa de Pandora levou uma falha de rompimento de 3 boxes, tá? E aí eu conto esse box aqui da caixa de Pandora, ele entra na contagem para virar o padrão falha de rompimento de 3 boxes. Topo duplo mais alto. Então, ó, né, para vocês verem também, a questão era um bull que repetia um bull na mesma região, né? Porém, uma coisa também que eu tenho que destacar, ó, ele rompeu o fundo, tá? Então, geralmente, esses rompimentos de fundo aqui, ele arremete ao quê? O vendedor, ele tem ainda aquela esperança de que pode estar indo mais para baixo o preço. Então, ele vai tentar vender ao mínimo sinal de fraqueza que o preço demonstrar. E a caixa de Pandora aqui foi isso aí. É lógico que não tem como a gente saber que é uma caixa de Pandora antes de ser uma caixa de Pandora. Até então era um bull. Então, assim, se entrou aqui e acabou ou saindo no 0 ou sendo estopado, não entrou errado, tá? Não entrou errado. Simplesmente o mercado estava fazendo outra movimentação. O mercado resolveu tomar outro caminho. Porque a probabilidade, o que se mostrava era essa mesmo, do preço tentar vir buscar novamente o nível de FIBA aqui. Eu estava fazendo um W, né? Tem esse pensamento do W, ó, eu tenho um W aqui, só que é o que eu falo pro pessoal lá, W com fundo mais baixo, tende a falhar. Geralmente falha.
a grande maioria das vezes falha. Falha o quê? Falha rompimentos. E olha só, o topo do W está muito próximo ao meio do W. Então assim, poderia estar falhando. Então se você comprou, conseguiu se segurar aqui, e aí o preço foi 2 boxes a seu favor, seria legal, seria interessante você botar seu stop no 0, você se proteger na posição, porque aí logo depois o preço já dá a falha de rompimento de 3 boxes, aí o alvo tá bem válido lá no 61. A venda daqui é pro 61, ó. Você tem 14 pontos aí, 15 pontos de alvo. Vai de primeira? Não, olha só como é que o preço segura novamente nesse 141 aqui, ó. Essa região aqui foi a briga, brigou bastante aí o preço para passar. Aí entra a questão, ó, eu tive segunda entradas aqui, ó, eu tive uma segunda entrada aqui. Quem tava com o stop no lugar certo novamente foi estopado? Não. Então daria para se estopar no 0, se às vezes achasse que esse movimento estava complexo, estava difícil, enfim, para vocês verem que quando a gente, mesmo que a gente entre às vezes em armadilha, se a gente está com o stop no lugar dentro dos padrões de boxe e Renko mais, a gente consegue sair no 0, a gente consegue proteger nossa operação, a gente consegue se proteger, mesmo o mercado nos mostrando outra coisa, porque às vezes a pessoa comprou aqui ou aqui e ela conseguiu sair com o stop no 0, se ela está lá, ó, o seu stop, ele está abaixo, sempre abaixo, né? Vamos ser racional, pessoal, sempre abaixo do pavio mais longo. Pronto. Se você coloca o seu stop sempre abaixo do pavio mais longo, vai ser difícil, dentro de uma movimentação lateral, que às vezes você cair dentro de uma armadilha, ele ir lá pegar seu stop de primeira. Dá tempo de você se estopar no 0. Dá tempo de você sair dessa posição. É claro que isso só vem também com tempo de tela. Tá? Você não vai enxergar isso de primeira logo. Eu tenho 1 mês de trade e já vou conseguir enxergar isso. Apesar que meu aluno com 1 mês de trade aí tá tendo bons resultados de estudo. Ele entendeu que primeiro ele tem que gerar estatística, estudar para depois ir para a conta real. Isso aí é muito inteligente da parte dele, tá? Muito inteligente mesmo. Então, isso é uma dica já que eu dou para você que está iniciando. E às vezes eu acho que não precisa estar numa mentoria, ou estar numa assessoria, ou estar fazendo um curso. Quanto antes você se livrar dos vícios de mercado e não ganhá-los, tá? Quanto antes você não ganhar os vícios de mercado, vai ser melhor para você. Pode ter certeza. Então, aqui, ó, vendeu. Onde está o alvo? Tá lá, ó, no mesmo lugar. Lá no 61. Olha aí, ó. 61. E que legal, né? O FIBO que eu tracei, ó, tem 8, 9 pontos. Daria para estar até tentando uns 10 pontos aí, ó. O FIBO que eu tracei interno foi pro 61. Fez um 61 novamente. Aqui eu tenho uma correção de 4 boxes. Daria para estar vendendo aqui, tá? Daria para estar vendendo. Eu fiz topo mais baixo. Eu vim testar um 127, o 111 aqui e falhei antes, falhei no 127. O alvo está no nível de FIBO de 161, ó, mais 14 pontos aí para quem fez o trade aí mais pro final do dia. Ó. Então, e também foi o último, olha aí, ó. Depois entrou nessa lateralidade aí, o preço está brigando nessa meia dúzia de box aí desde as 3h30 da tarde. Beleza, pessoal? Então, esse foi assim um pouco mais de análise, até de demonstração de como nós devemos estar vendo os box, né? E como devemos até interpretar aí quando caímos numa armadilha. Se a gente usar o stop certo, no local certo, a gente consegue se livrar aqui no método Renko mais, até mesmo às vezes de estar entrando numa posição errônea ali, por assim dizer, no momento, tá vendo uma coisa e o mercado tá fazendo outra, porque a nossa mente às vezes ela nos prega isso, né? Às vezes a gente se enviesa, né? Você se enviesa com a compra, enfim, tem N fatores que podem estar atrapalhando a sua visão ali de momento de mercado. Beleza? Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece, ajuda a dar uma fortalecida aí no canal, se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Eu sempre vou estar fazendo de segunda e sexta ou resumo do dia. Se o dia não tiver muito bom para fazer resumo do dia, eu vou estar fazendo alguma outra coisa voltada aos outros programas que eu tenho, papo de day trade, gráficos, indicadores e afins, até mesmo voltar a fazer as montagens de tela. Eu tenho que dar uma explicada sobre o DD Index novamente, tem
pessoas que veem me procurar querendo usar o Didi sozinho. O Didi Index não é um indicador para estar sendo usado sozinho, ele tem que estar sendo associado a outros indicadores, enfim. Vou estar produzindo aí uma série de material, mas como agora eu tenho, tá entrando aos poucos cada vez mais alunos, então eu tenho que estar me dedicando cada vez mais também ao pessoal da assessoria. Então as quarta-feiras agora é única e exclusiva para aulas para eles, tá? Então só de segunda e sexta eu vou estar agora aqui no YouTube, tá? Para quem quiser aqui do YouTube, dá um pulinho lá no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram. Eu tenho de sábado um grupo sobre opções, tá? Swing trade, é voltado para swing trade, para estratégia de swing trade. Estou passando uma primeira estratégia aí para o pessoal, está no início esse trabalho, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre opções, me procura no grupo do Telegram, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Logo também vou começar nos domingos aí, análise de BDR, para quem às vezes tem interesse de estar indo para o mercado internacional, para o mercado americano, né, mais direcionado ainda. Um passo legal para se dar é as BDRs, tá? Porque as BDRs você vai estar praticamente, que pode-se dizer, tradando a ação de uma empresa lá de fora, de uma Netflix, de uma Google, de uma Amazon, enfim, dá para ganhar dividendos. Tem minha aulinha também sobre BDR, se você ainda não conhece e quer saber um pouco mais. Dá para se comprar uma unidade, então assim, é bem legal, achei bem interessante. Eu acho que é um ativo que a gente pode estar procurando mais, até mais dar liquidez também para ele, porque ele já vem ganhando liquidez. Tem bastante investidor brasileiro que está gostando da BDR, ela está ganhando liquidez aí. Eu estava fazendo, eu já fiz vamos dizer assim, eu já montei uma carteira de análises, né, que tem bastante BDRs aí com liquidez para estar fazendo também swing trade, é claro, né? E para fazer position tem mais ainda. Então, assim, tem aí um total aí de 83, 84 BDRs para fazer position. Para fazer swing trade é um pouco menos, daria quase metade, aí, umas 30, 32, no máximo 34 BDRs, que tem liquidez para se estar buscando fazer operações de curto e médio prazo para elas, né? Que seria você ficar posicionado aí uma semana, duas, quem sabe até um mês, para estar extraindo algum tipo de porcentagem de lucro. Beleza? Obrigado sempre aí pela audiência de todos, então, e até o próximo vídeo. Valeu!